Seja bem-vindo ao canal Semente de Esperança. Obrigado por assistir. Você já se sentiu pequeno ou incapaz diante de um problema grande demais? E se eu dissesse que, mesmo assim, Deus está preparando algo grandioso para acontecer através da sua vida? Hoje, vamos explorar uma história que nos ensina que o verdadeiro poder não está na posição que ocupamos ou nos recursos que temos, mas na fé que colocamos em Deus e na disposição de ouvir o seu chamado. Um homem que parecia ser apenas mais um entre tantos foi usado por Deus para restaurar uma cidade inteira, um povo ferido, desacreditado e em ruínas. Mas o que podemos aprender com ele? Será que as lições da sua jornada podem nos mostrar como agir em meio às dificuldades ou como transformar ruínas em reconstrução? Só vou dizer uma coisa: Deus não desperdiça o que foi quebrado. Fique comigo, porque cada parte dessa história pode ser exatamente o que você precisa para enfrentar seus desafios hoje. Nos próximos minutos, você descobrirá como responder ao chamado de Deus, mesmo em meio ao caos, e como Ele pode usar a sua vida para trazer cura e restauração. Não é sobre ser perfeito, mas sobre estar disposto. Vamos juntos nessa jornada? O chamado nas ruínas. Imagine Neemias, um homem que poderia muito bem ter continuado vivendo em conforto. Como copeiro do rei Artaxerxes, ele tinha acesso ao luxo, segurança e uma posição de confiança no palácio persa. Mas apesar de estar fisicamente distante de Jerusalém, seu coração permanecia ligado às suas origens e ao sofrimento de seu povo. Quando Neemias recebe a notícia sobre as condições de Jerusalém, muros derrubados, portas queimadas e um povo desamparado, ele é tomado por uma profunda tristeza. Mas essa dor não é um lamento passivo, é o início de um chamado. Ele não ignora o que ouviu, nem tenta se justificar com a distância ou suas limitações. Em vez disso, ele permite que essa dor o mova, trazendo-a diante de Deus em oração e jejum. Quantas vezes ouvimos falar sobre situações de dor, injustiça ou dificuldades e pensamos: isso não é problema meu? Neemias nos ensina que o chamado muitas vezes começa quando nos permitimos sentir a dor de outros. Esse desconforto é o sussurro de Deus nos chamando a agir. Neemias não tinha treinamento militar ou experiência como construtor. Ele era apenas um copeiro. Ainda assim, sua disposição para ouvir e sentir a dor de seu povo foi suficiente para que Deus colocasse em seu coração uma missão grandiosa: reconstruir os muros de Jerusalém e restaurar a esperança de sua nação. A compaixão não apenas nos conecta às dores do mundo, ela nos conecta ao coração de Deus. É quando deixamos de olhar apenas para nós mesmos que começamos a enxergar o propósito maior para o qual fomos chamados. O capítulo destaca que Deus desperta em nós um incômodo sagrado, um sentimento de desconforto que nos desafia a sair da zona de conforto e olhar para as necessidades ao nosso redor. Neemias não viu a destruição de Jerusalém como um problema distante ou impossível de resolver. Ele viu uma oportunidade de se alinhar ao propósito de Deus. No texto, somos encorajados a refletir sobre essas perguntas. 1. O que Deus tem colocado no meu coração que eu não posso mais ignorar? 2. Quais feridas ao meu redor estão pedindo a minha atenção e ação? Talvez você esteja vivendo em sua própria zona de conforto, longe dos problemas que outros estão enfrentando. Mas o que tem te incomodado ultimamente? Pode ser algo que você ouviu sobre uma situação familiar, uma dificuldade no trabalho, ou até mesmo um problema em sua comunidade. Esse incômodo pode ser o chamado de Deus, convidando você a ser parte da solução. Assim como Neemias, comece reconhecendo o que você sente e leve isso a Deus em oração. Desafios do dia a dia. 1. No trabalho. Talvez você veja um colega sobrecarregado ou injustiçado. Ao invés de ignorar, permita-se ser movido a ajudar. 2.
Na família. Há conflitos ou dores que você prefere evitar? Neemias nos ensina que enfrentar essas situações com amor e oração pode ser o primeiro passo para haja cura. 3. Na comunidade. Talvez você note a necessidade de ajudar os necessitados ou lutar por uma causa. O chamado começa com pequenos passos. O que tem incomodado o seu coração ultimamente? E se esse incômodo for Deus te mostrando onde você pode ser uma luz para aqueles que estão feridos, planejando com Deus à frente. Neemias não apenas reconheceu o problema, ele entendeu que a solução exigiria sabedoria, além de suas próprias forças. Em vez de agir impulsivamente, ou depender exclusivamente de seus recursos e habilidades, Neemias fez algo poderoso. Ele orou. Não foi uma oração rápida ou superficial, mas um tempo de entrega e busca por direção divina. Ele jejuou, chorou e apresentou suas inquietações diante de Deus. Quando Neemias teve a oportunidade de falar com o rei Artaxerxes, ele orou em silêncio, enquanto formulava seu pedido. Foi um exemplo prático de dependência total de Deus, mesmo nos momentos que exigiam respostas rápidas e decisões importantes. Neemias 1:4-11. Assim que ouvi essas palavras, sentei-me e chorei. Lamentei por alguns dias, jejuei e orei ao Deus dos céus. Princípio a ser aplicado. A oração é o alicerce da reconstrução. Neemias nos ensina que grandes mudanças começam com humildade diante de Deus. Quando enfrentamos desafios, especialmente os que envolvem curar feridas em nossas vidas ou ajudar os outros, o primeiro passo deve ser buscar sabedoria e direção divina. Deus não apenas ouve nossas orações, Ele as usa para alinhar nosso coração ao propósito dele. Quando oramos, reconhecemos que Ele é quem abre portas, fornece recursos e fortalece nossa coragem para enfrentar as adversidades. No capítulo do livro, é destacado que o propósito não surge de impulsos, mas de uma parceria constante com Deus. Neemias poderia ter agido com pressa ao ouvir sobre as ruínas de Jerusalém, mas ele sabia que o impacto seria maior se seguisse a direção de Deus. Essa dependência de oração é descrita como essencial para obter clareza e força para superar os obstáculos no caminho do propósito. A narrativa reforça que a oração nos capacita a 1. Reconhecer a magnitude do desafio. 2. Identificar os passos corretos a tomar. 3. Desenvolver coragem para enfrentar a oposição. Reflexão e aplicação pessoal. Quantas vezes nos apressamos para resolver problemas sem consultar a Deus? Assim como Neemias, precisamos criar o hábito de orar antes de agir, buscando a direção dele em tudo o que fazemos. Paralelo com a vida moderna. 1. No trabalho. Antes de tomar decisões difíceis ou lidar com conflitos, pergunte a Deus como agir. A oração transforma até situações de trabalho mais tensas. 2. Na família. Se você está enfrentando relacionamentos difíceis, comece orando por sabedoria e por uma mudança de coração, tanto em você quanto nos outros. 3. Na comunidade. Projetos ou iniciativas para ajudar os outros precisam de mais do que boas intenções. Precisam de oração para alinhar ações com os planos de Deus. Neemias, um exemplo de planejamento sob a direção de Deus. Mesmo após orar, Neemias não foi para Jerusalém sem um plano claro. Ele pediu ao rei cartas para garantir sua segurança, madeira para a reconstrução e a autorização necessária para liderar o projeto. Neemias nos ensina que a oração não elimina o planejamento. Ela o aperfeiçoa, garantindo que cada passo seja guiado por Deus. Neemias confiava em Deus, mas também fez a sua parte. Ele orou, planejou e agiu no tempo certo. Deus não apenas responde nossas orações, Ele nos dá sabedoria para sermos instrumentos em suas mãos, liderando mesmo em meio à oposição. Quando Neemias começou a reconstruir os muros de Jerusalém, ele imediatamente encontrou resistência. Sanbalate, Tobias e outros inimigos se uniram para zombar do projeto, menosprezar os esforços dos trabalhadores e até ameaçar fisicamente os construtores. Eles questionaram a capacidade de Neemias e desdenharam do plano, dizendo: será que esses frágeis judeus conseguirão restaurar os muros?
Até uma raposa derrubaria isso que estão construindo. Neemias 4:3-4. Tobias, o amonita, que estava ao lado dele, comentou: Até uma raposa, se subir aí, derrubará esse muro de pedras. Então orei: Ouça-nos, ó Deus, pois estão zombando de nós. Devolva-lhes o insulto sobre a própria cabeça. Mas Neemias não permitiu que essas palavras de desânimo desviassem o foco do objetivo. Ele continuou em oração e direcionou os trabalhadores a reforçar os muros, enquanto se armavam contra possíveis ataques. Neemias mostrou resiliência, equilíbrio e foco, mesmo em meio às ameaças. Quando enfrentamos oposição na missão de curar feridas, 1. No trabalho. Talvez você esteja tentando implementar mudanças positivas em sua equipe, mas enfrenta resistência de colegas ou superiores. Em vez de se deixar abalar, aprenda com Neemias. Permaneça focado na missão e lembre-se de que Deus capacita os que Ele chama. 2. Na família. Reconstruir relacionamentos pode ser desafiador, especialmente quando há críticas ou falta de apoio. Assim como Neemias lidou com zombarias e oposição, permaneça firme no propósito de trazer cura, sabendo que Deus está com você em cada passo. 3. Na comunidade. Se você lidera um projeto social ou uma iniciativa de ajuda, pode enfrentar resistência, desconfiança ou até ataques pessoais. Neemias nos ensina que a perseverança vem da convicção de que o chamado é maior que as críticas. Foque na missão, não nos detratores. Feridas e oposição andam juntas. O capítulo do livro destaca que curar feridas, seja em nós mesmos ou nos outros, é um processo que raramente é linear ou fácil. Durante esse caminho, a oposição pode vir de críticas externas, de dúvidas internas ou até de circunstâncias que parecem conspirar contra nossos esforços. A resistência é inevitável, mas é a nossa fidelidade e determinação que nos levam adiante. Neemias confiava que Deus estava à frente do projeto e sabia que as críticas não poderiam alterar o plano divino. Enquanto reconstruímos muros, sejam eles literais ou emocionais, as palavras de dúvida podem tentar minar nossa confiança. Mas lembre-se, a missão que Deus coloca em suas mãos não depende da aprovação dos outros, mas da sua direção e da sua obediência. Lições práticas de Neemias para enfrentar a oposição. 1. Ore antes de reagir. Neemias nunca agiu com base na emoção ou no impulso. Ao ouvir as críticas, ele orou e entregou sua angústia a Deus antes de tomar qualquer atitude. Quando enfrentamos oposição, nosso primeiro passo deve ser orar. Assim, nossas reações não serão baseadas no medo, mas na fé. 2. Prepare-se para agir. Neemias organizou os trabalhadores de maneira estratégica, dividindo-os entre os que construíam e os que protegiam. Ele sabia que a melhor resposta à oposição era continuar avançando. Resiliência e estratégia andam de mãos dadas. Quando somos atacados, devemos reforçar nossos esforços em vez de desistir. 3. Ignore distrações. Quando Sanbalate e Tobias tentaram enganar Neemias com falsas propostas de paz, ele recusou, dizendo: Estou envolvido em uma grande obra e não posso descer. Neemias não permitiu que nada desviasse sua atenção do objetivo principal. Nem toda crítica merece uma resposta, e nem todo convite é uma oportunidade. Fique focado no que Deus te chamou para fazer. Quais são as oposições que você está enfrentando hoje? Seja no trabalho, na família ou na sua vida pessoal, lembre-se de Neemias. A oposição é apenas um teste da sua convicção. Quanto mais firmes estivermos no propósito que Deus colocou em nosso coração, mais preparados estaremos para resistir às críticas e vencer os desafios. Neemias sabia que estava trabalhando em algo maior do que ele mesmo. Essa perspectiva o ajudou a superar a zombaria e as ameaças. Quando enfrentamos críticas, devemos lembrar que o propósito que carregamos é maior do que a opinião dos outros. Você foi chamado para uma obra que vale a pena. Não permita que as críticas ou dificuldades te afastem do que Deus te chamou para realizar.
Colaboração para a reconstrução. Neemias sabia que a tarefa de reconstruir os muros de Jerusalém era grande demais para ser realizada por uma só pessoa. Em vez de assumir tudo sozinho, ele mobilizou o povo e os envolveu ativamente na missão. Neemias dividiu as tarefas de forma estratégica, organizando famílias e grupos para trabalharem em seções específicas dos muros. Cada pessoa tinha uma responsabilidade clara, de acordo com suas habilidades, e ele as alinhou a um propósito maior: a restauração de Jerusalém e a proteção do povo de Deus. Neemias não apenas reconheceu o valor do trabalho em equipe, ele confiou na capacidade das pessoas ao seu redor e sabia que, juntos, eles seriam mais fortes. Ele nos ensina que, ao reconstruir qualquer área da vida, seja relacionamentos, propósitos ou sonhos, a colaboração é essencial. Neemias 3:1-32. Neemias descreve como diferentes grupos de pessoas se uniram para restaurar cada parte do muro, incluindo sacerdotes, comerciantes, famílias e trabalhadores comuns. Lição prática: o propósito coletivo. Na vida cotidiana, muitas vezes nos sentimos sobrecarregados com as responsabilidades, tentando fazer tudo sozinhos. Mas a verdade é que Deus nos criou para sermos parte de um corpo, onde cada membro tem um papel único e importante. Nenhuma missão é realizada sozinha, especialmente quando se trata de curar feridas ou cumprir um grande propósito. A força vem da colaboração. Quando Deus nos chama para uma missão, Ele nos dá pessoas para caminhar ao nosso lado, oferecendo habilidades e talentos que complementam os nossos. Isso nos lembra que, ao trabalharmos juntos, conseguimos alcançar mais e melhor. Cada pessoa tem algo a oferecer que pode ser a chave para o sucesso da missão. Aplicação prática. Se você está enfrentando um desafio, seja em sua vida pessoal, no trabalho ou até mesmo em um ministério, lembre-se de que você não precisa carregar tudo sozinho. Busque ajuda, ouça as pessoas ao seu redor e compartilhe as responsabilidades. Deus usará a colaboração para fortalecer a missão e alcançar o propósito maior. O capítulo do livro reforça a ideia de que nosso propósito individual encontra força no coletivo. Não somos chamados a viver ou realizar nossa missão sozinhos. A história de Neemias nos mostra que, para restaurar, reconstruir ou curar, precisamos estar dispostos a compartilhar a carga com outros. Quando nos unimos, nossos dons se complementam, criando uma força maior do que qualquer um de nós poderia gerar sozinho. Deus não nos chamou para sermos ilhas. No momento em que decidimos trabalhar juntos, seja em nossa comunidade, família ou trabalho, vemos que somos mais eficazes. Cada ação, por menor que seja, é parte de um plano maior. O trabalho coletivo é uma expressão de nossa fé e confiança na direção de Deus. Exemplos de colaboração. 1. No trabalho, se você está liderando um projeto ou tentando alcançar um objetivo no trabalho, lembre-se de Neemias. Ao invés de tentar fazer tudo sozinho, confie nos membros de sua equipe. Divida as responsabilidades de acordo com as habilidades de cada um. A colaboração pode transformar um desafio em uma oportunidade para crescer junto com outros. 2. Na família. Se em sua casa existem dificuldades para manter a união ou resolver questões, pense em como Neemias reuniu sua família e os outros em Jerusalém para reconstruir. Quando todos colaboram, mesmo nas situações mais desafiadoras, a mudança começa. Cada membro da família tem algo importante a oferecer, e Deus nos usa para restaurar o que foi quebrado. 3. Na comunidade, projetos sociais ou iniciativas de ajuda são mais eficazes quando as pessoas se unem para um propósito comum. Se você está envolvido em uma missão comunitária, como Neemias, busque envolver as pessoas ao seu redor e divida as responsabilidades. A força coletiva faz com que qualquer missão se torne possível. Neemias nos ensina que, quando estamos dispostos a colaborar, nossa missão vai além do que imaginamos. Ele confiou nas pessoas ao seu redor e viu o milagre acontecer através do trabalho conjunto. O que parecia ser uma tarefa impossível, reconstruir os muros de uma cidade destruída,
foi completado em tempo recorde, graças à união de todos. Você é parte de um plano maior. Quando você colabora com outros, não está apenas dividindo a carga, mas está permitindo que Deus trabalhe de maneiras extraordinárias. Juntos, podemos alcançar mais do que jamais imaginamos. Não subestime o poder da colaboração. O propósito de Deus em nossas vidas é sempre maior do que aquilo que podemos fazer sozinhos. Neemias não foi apenas um líder. Ele foi um facilitador, unindo pessoas para um objetivo comum. Deixe-se ser parte dessa colaboração divina. Juntos, podemos restaurar o que foi perdido e curar as feridas mais profundas, curando feridas e vivendo o propósito. O resultado final: uma transformação espiritual e física. Neemias e o povo de Jerusalém enfrentaram inúmeras dificuldades, mas com fé, coragem e determinação, conseguiram completar a reconstrução dos muros em 52 dias, algo que parecia humanamente impossível. O trabalho foi árduo e repleto de oposição, mas no final, a restauração física da cidade não foi o único impacto. A verdadeira transformação aconteceu a nível espiritual. O impacto foi profundo. O povo de Jerusalém, que estava enfraquecido e desanimado, viu suas esperanças renovadas e suas identidades restauradas. A reconstrução dos muros não foi apenas uma obra de pedra e cimento, mas uma obra de cura para um povo que havia sido devastado, não apenas fisicamente, mas emocional e espiritualmente. Às vezes, o que parece ser uma tarefa impossível em nossas vidas, quando entregamos a Deus, torna-se a chave para a restauração completa. Quando colocamos nossos esforços nas mãos de Deus, Ele nos capacita a reconstruir o que parecia perdido, tanto em nós mesmos, quanto nas vidas das outras pessoas. O exemplo de Neemias nos lembra de algo crucial. Deus não nos chama apenas para resolver nossos próprios problemas. Ele nos chama para sermos canais de cura, não apenas para nós, mas para os outros ao nosso redor. Neemias poderia ter se contentado em restaurar os muros apenas para o bem de Jerusalém, mas o verdadeiro propósito estava em restaurar a confiança e a unidade do povo. Ele compreendeu que, ao reconstruir os muros, ele estava trazendo cura e identidade ao povo de Deus. Deus nos usa para curar as feridas ao nosso redor. Cada etapa do processo de cura, seja na nossa vida ou na vida de outros, é uma parte do seu plano maior, de restaurar não apenas as nossas situações, mas toda a humanidade. Curar feridas, como parte do nosso propósito. O capítulo do livro enfatiza que curar feridas não é uma jornada isolada. Ela é central ao desígnio que Deus nos deu. Não somos chamados a simplesmente encontrar significado em nossas próprias dores, mas somos convidados a ser agentes de cura para os outros. Neemias, através de sua missão de restaurar os muros de Jerusalém, tornou-se um símbolo de como nossas próprias curas pessoais são, muitas vezes, os meios pelos quais Deus vai curar os outros ao nosso redor. Lição-chave: o propósito de Deus em nossas vidas vai muito além da nossa cura pessoal. Ele nos usa como instrumentos para restaurar, transformar e ajudar os outros a encontrar o propósito em suas próprias histórias. Você como canal de cura. 1. No trabalho. Se você está enfrentando uma crise no trabalho ou tentando lidar com relacionamentos difíceis, lembre-se de Neemias. O simples ato de perseverar e focar na solução pode ser o que Deus usará para transformar a cultura ao seu redor. 2. Na família. Quando lidamos com questões familiares difíceis, podemos olhar para a história de Neemias e perceber que a restauração das feridas de nossa família começa quando colocamos a nossa fé em ação. Assim como Neemias uniu o povo para reconstruir, podemos unir nossa família na cura e restauração. 3. Na comunidade. Quando ajudamos os outros em momentos de crise, como Neemias fez ao liderar a reconstrução, podemos ser as ferramentas de Deus para restaurar não apenas muros, mas vidas inteiras. Deus pode usar você para ser a diferença
em alguém que está perdido, assim como ele usou Neemias para reconstruir Jerusalém. O final da história de Neemias não é apenas sobre a reconstrução de muros, mas sobre a reconstrução de um povo. A verdadeira cura de Jerusalém aconteceu quando o povo se uniu em propósito e ação, com Neemias liderando pelo exemplo, cheio de fé e confiança em Deus. Quando nos colocamos à disposição de Deus, Ele usa nossas vidas para restaurar, curar e construir algo maior. Deus não desperdiça nossa dor ou nossos esforços. O que parecia ser o fim, os muros caídos de Jerusalém, era o início de algo novo, uma renovação espiritual e física para o povo de Deus. Assim como Neemias, você também tem um papel crucial no plano de restauração de Deus. Ele quer usar sua vida para ser uma resposta para os outros, uma solução para as feridas que o mundo enfrenta. Confie no processo, mesmo quando as dificuldades parecerem grandes. Deus está te preparando para um propósito que é maior do que você pode imaginar, e com ele, a restauração é possível. Você pode ser a solução que alguém precisa hoje. Seu propósito de vida é muitas vezes encontrado no processo de cura das feridas ao seu redor. Ore comigo. Senhor, nosso Deus, assim como usaste Neemias para restaurar os muros de Jerusalém, pedimos que Tu nos uses para restaurar os muros em nossas vidas, em nossos relacionamentos e em nossas comunidades. Dá-nos o olhar de Neemias, que viu não apenas os destroços, mas o propósito por trás de cada pedra caída. Que possamos ver as dificuldades não como obstáculos, mas como oportunidades para agir com fé e coragem. Senhor, fortalece nossa fé, assim como fortaleceste a de Neemias, que diante das zombarias e da oposição não se deixou abalar, mas foi firme, guiado pela visão divina. Que, em nossos próprios desafios, possamos encontrar em Ti a força necessária para não desistir. Quando parecer que o peso é demais, ajuda-nos a lembrar que Tu és quem nos capacita, mesmo quando nos sentimos fracos. Pai, sabemos que o Teu propósito para nossas vidas vai além do que conseguimos ver. Como Neemias, queremos ter a coragem de reconstruir o que foi quebrado, de trazer cura onde há dor, de ser instrumentos de esperança onde há desespero. Usa nossas mãos, Senhor, para edificar e restaurar, e nossos corações para trazer consolo e perdão aos que precisam. Lembra-nos, Senhor, que não somos chamados para carregar as cargas sozinhos. Como Neemias, que uniu seu povo na reconstrução, ajuda-nos a ver o valor da comunidade, a força que vem de trabalhar juntos, que possamos ser parte do Teu plano maior, levando luz aos lugares mais sombrios, sendo a resposta para a dor e o vazio que vemos ao nosso redor. Em nome de Jesus, aquele que sempre esteve com Neemias e continua conosco, confiamos que, com a Tua ajuda, tudo é possível. Sabemos que Tu nos guiarás em cada passo e que cada esforço, cada lágrima, cada oração tem um propósito eterno. Senhor, que nossa vida seja um reflexo da Tua glória e que, ao restaurar o que está quebrado, também sejamos restaurados. Amém. Quando oramos, não apenas pedimos direção, mas nos entregamos ao processo. Assim como Neemias, que não ficou esperando passivamente, mas agiu com firmeza e ação, somos chamados a ser restauradores, não apenas em nossas vidas, mas também na vida de outros. Sua missão, talvez, esteja em uma situação que você considera impossível, mas lembre-se de que, assim como Neemias, você foi chamado para algo maior do que pode imaginar. Seja a resposta que outros estão esperando. Você já sentiu que Deus te chamou para reconstruir algo que parecia perdido? Talvez um sonho, um relacionamento ou até mesmo sua própria vida. Como Neemias, você também pode ser a chave para a transformação. Compartilhe nos comentários o que você está reconstruindo ou qual área da sua vida Deus tem trabalhado em você. Vamos nos apoiar e orar uns pelos outros nesse processo de restauração. Compartilhe conosco como você tem visto Deus agir nas áreas que precisam de reconstrução. Qual foi o maior desafio que você enfrentou e como Deus tem te ajudado a superá-lo? Esta mensagem pode ser a resposta que alguém está esperando. Talvez um amigo ou familiar
esteja lidando com dificuldades, se sentindo incapaz de reconstruir algo em sua vida. Compartilhe este vídeo com eles e seja um instrumento de Deus para tocar vidas e trazer esperança. Lembre-se, quando Deus nos capacita, Ele também nos envia para ser a resposta para as necessidades ao nosso redor. Se você conhece alguém que precisa ser lembrado de que Deus os está capacitando para grandes coisas, envie este vídeo agora. Não subestime o poder de uma palavra de encorajamento. Se você deseja mais mensagens que fortalecem sua fé, renovam sua esperança e te ajudam a viver o propósito de Deus, inscreva-se no canal agora. Ao ativar o sininho, você será notificado de todos os nossos vídeos devocionais que te ajudarão a crescer em sua caminhada com Deus. Junte-se a essa comunidade de fé e vamos seguir juntos na missão de curar feridas e viver o propósito que Ele nos deu. Assim como Neemias foi chamado para reconstruir os muros de Jerusalém, Deus também te chama para ser um agente de cura e restauração no mundo ao seu redor. Não importa onde você está agora, ou o quão grande ou pequena você se sinta diante dos desafios, lembre-se, Deus já te capacitou para a obra que Ele colocou em seu coração. Ele não chama os perfeitos, Ele capacita os dispostos. Neemias nos ensina uma grande lição. Não importa a nossa posição ou habilidade, o que importa é a nossa disposição em ouvir o chamado de Deus e agir com fé. Ele foi um homem comum, mas fez coisas extraordinárias porque confiou no poder de Deus e se manteve fiel ao propósito dele. Quando Deus te chama, Ele já te capacita para fazer aquilo que, aos olhos humanos, pareceria impossível. Confie no processo. Deus está com você em cada passo da sua jornada e Ele tem um plano glorioso para a sua vida. Continue construindo, continue orando, continue confiando. O melhor está por vir. Inscreva-se e compartilhe para espalhar a mensagem de fé.